Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Boa noite. Que bom que você está aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao nosso Deus com o culto do Distrito de Manilha. E hoje também daremos continuidade ao estudo que estamos fazendo com o pastor Marcos sobre as 7 igrejas. E para darmos início ao culto dessa noite, vamos cantar o hino Porque Ele Vive. Agora eu convido a você que feche seus olhos, curva sua fronte,
pois vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, louvado e agradecido seja o seu santo nome, Senhor. Te agradecemos pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela sua provisão conosco e também pela salvação que encontramos em Ti através de Cristo Jesus. Pedimos, Senhor, por favor, aceite o nosso louvor, nossa adoração nessa noite, aceite esse culto, que é apenas para honrar e engrandecer o seu santo nome, Senhor. Pedimos também, Pai, fale conosco através da sua palavra, através da mensagem do pastor Marcos. Esteja conosco, por favor, perdoe os nossos pecados. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Os momentos que se seguem agora com o pastor Marcos. Uma boa noite a todos. Que Deus te abençoe. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto online. É um prazer grande estar com vocês nessa noite. Hoje vai ser um culto especial, culto de oração, culto de consagração. Hoje nós estamos continuando a nossa série sobre as 7 cartas do Apocalipse. Nós falamos a primeira noite sobre a igreja de Éfeso, uma igreja fervorosa, mas que infelizmente estava perdendo o seu primeiro amor. Depois nós falamos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que passou por grandes tribulações, mas o Senhor Jesus deu força a essa igreja, motivando essa igreja a não ter medo, a confiar no amparo, na atenção que o Senhor Jesus daria a essa igreja durante todo o período que ela passasse por tribulação. Hoje nós vamos falar sobre outra igreja, a terceira, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi uma igreja fiel, uma igreja que viveu em um tempo difícil, em uma localização difícil de viver a vida cristã. Mas mesmo assim, a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja muito fiel. Então vale a pena estudarmos essa carta e ver qual a avaliação que Jesus fez dessa igreja, quais são as orientações, as observações de Jesus na carta à igreja de Éfeso. Então vamos ler, essa carta está relatada no capítulo 2, verso 12 a 17. Abra aí o livro de Apocalipse e vamos ler esta passagem. Já acharam? Estou esperando um pouquinho para que você encontre o texto. Ok. O texto diz assim, verso 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outroce também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esta é a carta que Jesus pediu para João escrever para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela foi apreciada porque foi uma igreja fiel, mesmo vivendo em uma localização muito difícil
de viver a vida cristã. Por que era tão difícil ser cristão em Pérgamo? Por algumas razões. Pelo menos eu quero identificar aqui duas razões. A primeira razão é porque a cidade era uma cidade onde tinha uma cultura idólatra. Era uma cultura onde as pessoas adoravam vários deuses. O deus Zeus era o deus dos deuses, era o deus da mitologia grega. Essa cidade estava envolvida com a adoração a esse deus. Também eles adoravam o deus Esculápios, era o deus da cura, era o Deus dos milagres, era o Deus que realizava as curas. Então eles adoravam esse Deus. Eles também adoravam o imperador. Estavam introduzindo naquela época a adoração ao imperador César Augusto. Tinham feito um templo e obrigando as pessoas a adorarem o próprio imperador. Então, além desses aí, haviam muitos deuses adorados ali na cultura da região da cidade de Pérgamo. Então, ser cristão em uma cultura politeísta, onde se adoravam vários deuses, não era fácil, não era mesmo. Além disso, há uma segunda razão para ser assim, uma cidade difícil de viver a vida cristã. É porque havia uma tendência muito forte para os prazeres. A cidade era a cidade dos prazeres. As pessoas viviam ali em busca do prazer, o consumismo, a sexualidade, a ambição por adquirir coisas, era algo assim da cultura da região da cidade de Pérgamo. Então, a influência negativa era muito forte, mas mesmo assim, Deus fala para eles que eles estavam sendo apreciados porque permaneceram fiéis, conservar o nome de Jesus, mesmo uma cidade mundana, com uma influência forte para tantos pecados. Muito bem, sabe o que Jesus disse? Que essa cidade era uma cidade tão mundana que era como se ali tivesse o trono de Satanás. Por essa razão, Jesus diz que ali estava o trono de Satanás. Satanás estava imperando para poder influenciar as pessoas ao pecado e ao distanciamento de Deus. Mas aquele povo ali foi um povo fiel. Esse é um povo digno de nossa imitação. Nós também vivemos em uma cultura muito difícil. A nossa região, nosso país, o nosso mundo hoje tem uma cultura também muito parecida com a da igreja de Pérgamo, porque hoje as pessoas adoram muitas coisas, o consumismo, o secularismo, a vaidade, os esportes. Existem muitos tipos de deuses nesse mundo hoje que as pessoas adoram, que as pessoas estão com a mente voltada para isso. A sexualidade, a cultura sexual, a cultura do prazer, é a cultura do nosso país hoje, é a cultura da nossa região hoje. Então nós também temos muita dificuldade. Não é fácil ser cristão no mundo que a gente vive hoje. A igreja, os irmãos, sofrem uma grande pressão, os nossos jovens, os pais, os adultos, enfim, todos nós sofremos uma pressão grande do mundo. Meus queridos, infelizmente não foram todos da igreja de Pérgamo que permaneceram fiéis. Houve um grupo que seguiu o exemplo de Balaão e dos nicolaítas, um grupo que se apegou à riqueza, que se apegou aos prazeres, à cultura mística daquela época, um grupo que diferente, um grupo que estava na igreja, mas seguia caminho diferente. Esse grupo foi até advertido na carta aí por Jesus, advertido para que ele se arrependesse dos seus erros e permanecesse fiel como os demais estavam sendo. Muito bem, mas a pergunta que eu faço é: como permanecer fiel em meio a uma cultura tão mundana como a que a gente está vivendo hoje? Como permanecer fiel? Eu quero usar como exemplo a Igreja Apostólica, porque a Igreja Apostólica também foi uma igreja vitoriosa, a igreja inicial, a igreja que Jesus fundou, que Jesus estabeleceu
também foi uma igreja que deixou uma marca muito positiva no início da sua história. E no livro de Atos, capítulo 2, você pode abrir a palavra de Deus nesse texto, Atos capítulo 2 e o verso 42. O texto diz assim: e perseveravam, olha só, a igreja apostólica era uma igreja perseverante, uma igreja, para ser uma igreja fiel, como foi a igreja de Pérgamo, para ser uma igreja vitoriosa, como foi a igreja apostólica, a igreja precisa ser perseverante. Mas perseverante em quê? O texto vai nos mostrar. Você precisa ser perseverante na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, aí diz que você, para ser um crente fiel e vitorioso, precisa ser perseverante. Existe um texto que diz que se você for perseverante até o fim, você será salvo. A perseverança faz parte da virtude do verdadeiro crente. E o cristão, o verdadeiro crente, tem que ser perseverante primeiro nos ensinos da igreja, nos ensinos da igreja apostólica, nos ensinos bíblicos. Não adianta você ser um cristão, mas não ser perseverante na doutrina, nos ensinos da igreja. Tem muita gente que diz que é adventista, que é cristão, mas ele não segue o caminho. Ele segue alguma coisa, mas não segue tudo. Ele na igreja, ele parece um excelente crente, mas fora da igreja, ele dá um péssimo testemunho, ele faz aquilo que o coração deseja, ele vive como as pessoas lá de fora. Então, como é que um crente pode ser um crente fiel e verdadeiro, se ele não está sendo perseverante na doutrina dos apóstolos? Então, a primeira perseverança é a perseverança na doutrina, nos ensinos de Jesus e da igreja. Muito bem, mas a igreja fiel e vitoriosa precisa também ser perseverante na comunhão com Deus. A comunhão é fundamental, é a nossa base, nosso relacionamento com Deus. No momento da oração, do estudo da palavra, na presença na igreja, ela tem que ser autêntica. Você precisa ter um relacionamento sincero com Deus. Você precisa ter sede, ter fome de estar na presença de Deus, para você ser um crente forte, para você vencer a tentação, para você não ceder às artimanhas, às armadilhas do inimigo. Você precisa andar com Deus, precisa andar na presença de Deus. Você precisa buscar força em Deus, precisa buscar o brilho do Espírito Santo para a tua vida, senão você não consegue ser perseverante na comunhão, como Jesus foi, como os discípulos foram, homens de oração, homens dedicados, homens consagrados. A igreja precisa dessa comunhão. O crente que não busca Deus, não lê a sua Bíblia, só lê de vez em quando, não tem um compromisso de comunhão com Deus todo dia, uma pessoa que está envolvida tanto com o trabalho, com os estudos, que atropela o tempo com Deus, esse crente não vai conseguir ser um crente fiel. Ele vai ter muita dificuldade. Para ser um crente fiel é preciso alimentar o coração com Deus. Você precisa ter tempo para Deus. Quando você tem tempo para Deus, você abre as portas para Deus derramar muitas bênçãos na sua vida. E principalmente para que Deus possa fortalecer você com a presença do Espírito Santo. Mas a igreja também era perseverante na comunhão. Pastor, o que é isso? A igreja apostólica era uma igreja onde eles tinham muita amizade. Eles estavam juntos para comer juntos, eles visitavam uns aos outros, eles oravam, lanchavam, um convidava o outro para almoçar na casa dele. Era uma igreja unida. Esse partir do pão é símbolo da união que existia dentro da igreja. Era símbolo da amizade, era símbolo do momento que eles estavam juntos, adorando a Deus, mas também estavam comendo junto. Isso não só fala da Santa Ceia,
mas fala do companheirismo, da amizade que existia entre eles, do junta-panela. Olha, o junta-panela é algo religioso, é algo espiritual. Mas a carta à igreja de Pérgamo termina dizendo que Jesus vai entregar uma pedrinha branca para todos que vencerem esse mundo. Todos que forem vencedores, que vencerem as tentações, que vencerem as perseguições, que permanecerem fiéis, vão receber uma pedrinha branca. E por que Jesus oferece uma pedrinha branca com o seu nome? Eu vou dizer por quê. É porque naquela época, a cultura daquela época, as pessoas quando iam a uma festa, a festa de casamento, a festa de aniversário, eles recebiam um convite. Quando você recebe um convite hoje, o convite é um cartão, né? É um cartão de papel, alguma coisa desse tipo aí. Mas naquela época, ele não recebia o convite de um papel, era uma pedrinha. Geralmente uma pedrinha branca com o nome da pessoa, e a pessoa para entrar na festa precisava entrar com a pedrinha branca. Jesus está convidando você para entrar na festa do céu, uma festa que vai durar por toda a eternidade, uma festa que vai unir todos os filhos de Deus, e você está sendo convidado, você que é um servo de Deus, você que ama o Senhor, você tem procurado ser fiel a Deus, você também é um convidado especial. Você vai receber uma pedrinha branca para entrar nos portais celestiais. Se prepare, que esse dia está chegando. Que Deus te abençoe e um grande abraço. E a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. E a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós, esteja para sempre, eternamente. Boa noite, irmãos. Para término do culto, vamos orar? Senhor, que possamos permanecer leais à Tua Igreja, aos seus princípios e à nossa fé. Mesmo passando por momentos difíceis em nossa vida, que possamos continuar confiando que o Senhor está no controle da história. Ajuda-nos a permanecermos firmes e a sermos fiéis ao Senhor até o fim, e a estarmos entre os vencedores, para que possamos receber então um novo nome e vivermos para sempre contigo nas mansões celestiais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.